Vamos falar de Joyland, do Stephen King. Esse livro aqui que também é mega curtinho, eu li ele, depois eu li o depois. E esse livro aqui eu coloquei uma expectativa absurda nele. Nos vídeos eu faço em 3 fases, né? A primeira eu dou uma premissa ali, uma sinopse, falo pra vocês mais ou menos o que eu achei sem spoiler, caso vocês não tenham lido, vocês não serem surpreendidos por spoiler. Na segunda parte eu vou conversar de fato com vocês sobre a história, o porquê que me decepcionou, quais são os pontos que eu gostei ou não, e as minhas considerações, mas tudo com muito spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, não leu ainda, não assista a parte, eu aviso pra vocês antes de fazer a parte com spoiler. Ou se vocês não importar, vamos conversar sobre esse livro. E no final eu refaço a capa dele e mostro pra vocês, faço uma releitura aqui. Beleza? Então, vamos começar. Vamos começar falando sobre a resenha sem spoiler. Basicamente, né, nós temos Joyland aqui. E ele é num parque, ele tem essa ênfase no parque, a história acontece em um parque, que é esse parque aqui que tá na capa. E os elementos que tem na capa desse livro tem, né? Essa menina aqui, na verdade, são a forma como as meninas que tiram foto no parque se vestem. A gente temos o parque aqui e essa história aqui do Stephen King, ele tem um mistério, ele tem desenvolvimento de um personagem e eu gostei desse livro, mas ele não foi o meu favorito, justamente porque eu esperava, acredito que uma coisa mais, talvez de tia coisa, uma coisa bem mais focada no terror, e não é o que a gente encontra aqui nesse livro. Esse livro me prendeu até o final por conta do mistério e do meu anseio de alguma coisa acontecer, com base no que eu achei que era esse livro. Não é um livro ruim, o Stephen King sabe desenvolver muito bem personagens e definitivamente esse livro aqui desenvolve muito o protagonista. E o final ele tem uma grande reviravolta e uma explicação de um mistério que tem acerca aqui desse parque, mas nem de longe tá focado nessa questão. Inclusive temos até crianças também paranormais aqui, mas não é o foco do livro. Eu gostei, mas eu não amei, mas eu acredito que eu não tenha amado, porque eu já estava esperando uma coisa na minha cabeça e aí acabei me frustrando. Agora vamos falar dessa história com spoiler. Se você não quiser spoiler, é aqui que você para. Se você não se importar com spoiler, ou já tem ali desse livro aqui que quer conversar sobre, vem que a gente vai falar dele. Nós conhecemos nosso protagonista, que é um bobão. Inicialmente, né, ele tá ali levando um pé da namorada, e aí ele tá de férias, ele fala que ele e a namorada dele sempre passam as férias juntos, sempre trabalham no mesmo lugar, mas ela foi pra faculdade, ele foi para uma outra e as coisas começaram ali a mudar. Aí ele está de férias e ele consegue esse trabalho aqui, que é um trabalho em um parque. E aí tudo quando ele vai, né, para esse parque lá, ele começa a trabalhar, tudo ele conta para ela através de cartas. E quando ele consegue falar com ela, mas tudo é muito frio da parte dela. Ela tá sempre ocupada, ela tá sempre saindo com a melhor amiga dela lá da faculdade, não dá muita informação pra ele, os dois quase não conversam e ele deixa claro que os dois não avançaram, ficaram só nos beijinhos, namorados, mas só nos beijinhos, sabe? Não foram lá além disso. E aí ele começa a trabalhar aqui nesse parque. E é um dia atrás do outro de trabalho. Ele explica tudo que ele faz, ele limpa o que ele limpa, onde ele aprende as primeiras coisas e nisso, sempre com aquela ilusão, né? Ele tá bem bobão, assim, bem apaixonado pela namorada dele, então ele fica sempre, eu vou contar pra ela, conta cada detalhe, até que chega a situação que é a mais lógica, que tá clara aqui, que a namorada dele termina com ele. Os dois não tem mais nada. Ele descobre que ela já tá ficando com outras pessoas, que ela e a amiga dela brigaram, também por causa de um cara. Então ele já tava ali pro escanteio há muito tempo, ela só meio que enrolou pra falar pra ele que os dois não tinham mais nada. E realmente, assim, você via que era um relacionamento mais baseado na fantasia do que de fato numa presença. Porque no livro, pelo menos, os dois não estavam juntos. A gente começa o livro com ele dizendo que ele e a namorada dele eram inseparáveis. E depois disso você não vê mais isso, a história acontecendo. E aí a gente vê
o desabrochar desse personagem. Ele vai trabalhando nesse parque, aconteceu um crime nesse parque, nunca foi solucionado. Tem ali uma história que gira em torno de um brinquedo especificamente, que é aqueles trenzinho fantasma que vai passando, onde algumas pessoas relatam ter visto a moça que foi de arrasta pra cima ali naquele parque, especificamente naquele brinquedo. Ele não vê nada, ninguém vê nada, assim, tipo assim, ele não vê nada, mas algumas pessoas específicas alegam ter visto a fantasma. E aí ele começa a ficar mais interessado, ele investiga, né, no caso, quem poderia ter sido, e essa é a grande reviravolta no final do livro, que a gente vê que a pessoa que fez trabalhava no parque. E isso é chocante. E aí acontece uma situação específica onde nem era com o cara que fez isso com a menina, mas ele acha que o menino tá, tipo assim, perto de descobrir e ele se precipita totalmente e se entrega. Mas aí isso quase custou a vida do nosso protagonista. Mas ele é salvo por uma mulher que ele se envolveu, né, que tem um filho doente. E aí ele acabou pegando uma afeição por esse menino que é muito simpático e aí ele começa a frequentar ali, a conviver com ele. Aí, consequentemente, ele acabou se aproximando da mãe e ele teve um caso ali com a mãe. E aí, nada assim profundo, que virou namorada, nada do tipo. E aí é através dessa mãe que ele é salvo, que senão ele ia de arrasta pra cima, porque o maníaco achou que era com ele e nem era. E aí o espírito, né, da fantasma é libertado, mas gente, literalmente, isso tudo acontece assim, nas últimas, sei lá, 15 páginas. O restante do livro inteiro é o desenvolvimento do personagem. É o personagem sair de um menino apaixonado, inocente, sem qualquer perspectiva de vida, eu acho, acredito até eu, que é totalmente girando em torno de um relacionamento, até o luto que ele passa com o fim desse relacionamento, até a superação desse luto do fim do relacionamento para a primeira pessoa que ele se relaciona aqui no livro, até ele descobrir o real mistério e por fim termina o livro anos depois, ele já casado com uma outra pessoa, mas ele sempre esteve presente na vida dessa criança, né, que eu falei para vocês, e o fim da vida dessa criança que era doente e que morreu, e aí ele vai pro enterro e tudo mais. Então, essa é a história de Joyland. Joyland é sobre um parque, mas Joyland não é sobre Joyland. Joyland é sobre o protagonista que trabalhava nesse parque. E ele se destaca, ele faz muita coisa, ele trabalha em todas as áreas praticamente dentro do parque, ele se destaca com as crianças se fantasiando do mascote ali do parque, e é legal saber, é legal ver, não é algo cansativo, sabe? E prende de verdade. É que eu realmente esperava uma outra coisa. É um problema porque, como eu falei pra vocês, eu escolhi esse livro. E é por isso que eu passei essa habilidade de escolher o livro que eu vou ler para uma outra pessoa. Porque é isso que acontece, eu vejo uma capa, a gente não pode julgar um livro pela capa, mas eu olho a capa e tiro uma conclusão, mas é um livro profundo. É um livro de desenvolvimento de um personagem, é um livro que você tira várias lições que não se resume a só um fantasma ou quem fez isso com a menina dentro do parque. É sobre o desenvolvimento de uma pessoa, o amadurecimento de uma pessoa, a mudança de perspectiva de uma pessoa e a superação, como as relações humanas, como a amizade, como o trabalho pode fazer com que a vida de uma pessoa seja totalmente transformada, que foi o que aconteceu aqui. Eu gosto muito, dê oportunidade para esse livro aqui. Se você já leu, comenta aqui o que vocês acharam, mas é sensacional. Vou mostrar para vocês agora a capa do livro que eu refiz. Pessoal, essa aqui foi a capa. Eu não modifiquei os elementos, eu deixei o fundo com amarelado, um preto e branco mais puxado para amarelado, que é uma coisa mais antiga. Eu só inverti, eu deixei o Stephen King em vermelho e deixei Joyland em amarelo na página, né, aqui. Stephen King em amarelo e Joyland em vermelho. Eu inverti essas cores e deixei todo o fundo com essa atmosfera mais velha, mais retrô, sabe? Como se tivesse sido tirado pela câmera que a própria personagem aqui tá segurando, né? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender a usar esse aplicativo aqui que eu uso sempre, tem o meu curso aqui que através de videoaula eu ensino para vocês passo a passo.
em videoaula para vocês aprenderem, porque eu aprendo mais em videoaula. Aí eu fiz um curso com videoaula. Eu faço tudo, eu desenho, faço thumbnail, refaço capa de livro, pôster, tudo através desse aplicativo. E é isso, até o próximo vídeo.